Salut, comment allez-vous? Gente, meu nome é Joyce e eu resolvi fazer esse vídeo como uma forma de apresentação a vocês, principalmente porque eu sei que muitas pessoas começam no francês e a maior dificuldade é: eu gosto, eu quero aprender, mas eu tenho um bloqueio no francês. E o primeiro conselho que eu posso dar a cada um de vocês, a todas as pessoas que estão iniciando nesse processo é: nunca diga que você não sabe, que você tem um bloqueio, porque a nossa mente, ela tem o poder de materializar, né? Quanto mais a gente fala algo, mais aquilo ganha força na nossa vida. Então é o primeiro conselho que eu dou para as pessoas que querem aprender a falar: nunca diga que você não sabe falar francês. Eu tinha esse hábito, né? A gente aprende desde muito cedo, desde o início que a gente chega aqui na França, a gente já aprende a falar: olha, eu não sei falar. Nunca faça isso, mesmo que essa seja a sua realidade hoje. Eu aprendi desde muito cedo que je suis en train d'apprendre. Eu estou aprendendo o francês, ou seja, eu estou no processo de aprender o francês. É a melhor forma de você explicar para as pessoas que você não sabe falar francês. Esse é o primeiro ponto, gente. Eu tava com muito medo de abrir uma live, mas eu resolvi fazer isso porque para fazer um teste, para conversar com vocês, para conhecer um pouquinho vocês, para que vocês também me conheçam. Primeira coisa, a gente não fala que não sabe falar. Eu sei que é algo comum, é natural. Ah, Joyce, mas eu não sei falar de fato. Só que assim, quando a gente fala, o francês, ele é muito também uma questão psicológica, gente. As pessoas, elas focam muito na gramática, mas elas não pensam que falar francês, chegar no ponto de falar, você tem que trabalhar muito também a sua autoconfiança, né? E é muito comum que você tenha insegurança para falar, né? Porque é uma língua que você não conhece, que você não domina. Então é comum que você se sinta intimidado, né? É normal que você se sinta intimidado. Mas uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente: não é a língua de vocês, né? Existem alguns aspectos que as pessoas não param para pensar. Primeiro de tudo, o francês, ele é uma língua completamente diferente do que se lê, né? Diferente de outras línguas, quando você lê, você tem uma noção. O francês, ele já é bem diferente. Você vê, por exemplo, j'ai besoin maigrir, eu preciso emagrecer, e quando você lê maigrir. Então, só que quando você fala, existem regras. Então, já existe esse nível de complexidade que as pessoas não colocam em questão. Ou seja, é uma língua diferente. Tem esse ponto que eu falei pra vocês, né, da mudança no momento em que se escreve, na mudança da fala. E além de tudo, tem aquela questão do nosso bloqueio. E uma coisa que é muito importante da gente lembrar, gente, não vai ser linear o nosso processo. Você vai começar, você vai parar. Por quê? Porque a vida está acontecendo em conjunto. E a vida acontecendo em conjunto significa que você, principalmente as pessoas que moram em países francófonos, né? A pessoa que está, por exemplo, num país onde se fala o francês, ela vai viver situações que vai travar ela, que vai bloquear, que vai gerar medo, que vai gerar insegurança. Então, automaticamente, você estava ali numa curva de crescimento, de aprendizado, aí do nada dá aquela parada, aquela estacionada, porque você viveu uma situação, um constrangimento, e aí você volta à estaca zero. Só que eu digo uma coisa que é muito importante, gente. Todas as pessoas que se procuram aprender algo passaram pelo mesmo processo que você. E se hoje eu sei falar francês, ou algum colega seu de trabalho sabe falar francês, é porque ele não parou, é porque ele não se deixou paralisar. Então esse é um ponto muito importante para que as pessoas possam entender. Não é só sobre falar francês, é sobre você entender que existe um processo também a nível psicológico, a nível mental. Porque se você contar só com a gramática, quantas pessoas sabem, entendem, né, quando um francês vem falar com elas, mas chega na hora de falar, a pessoa trava. Você não trava porque você não sabe, você trava porque o seu psicológico ficou paralisado naquela situação específica que te aconteceu. E agora eu vou falar uma coisa pra vocês que é a minha percepção, o meu entendimento hoje de uma situação que me motivou, inclusive, a hoje estar aqui. Eu vivi uma vez, logo assim, quer dizer, depois de algum tempo aqui, eu já devia estar mais ou menos uns 2 anos aqui na França, eu vivi um constrangimento muito grande porque eu fui presa no elevador. E naquele dia, naquele momento, eu tive uma sensação de impotência tão grande porque eu não sabia falar. E as pessoas que teoricamente poderiam me ajudar estavam rindo porque elas acharam engraçado a situação. Naquele momento, eu me senti muito vulnerável e eu pensei, se eu soubesse falar, olha, eles iriam ouvir. Só que eu não sabia. E eu tenho certeza que todo mundo aqui, né, já passou por alguma situação em que você pensou: nossa, se eu soubesse falar, ainda bem que eu não sei falar, ou pena que eu não sei falar, né? Que a gente fala isso. Só que assim, gente, aquela situação poderia ter me paralisado.
Eu poderia ter ficado traumatizada, triste, me jogando pra baixo. Nossa, eu não soube me defender, eu não soube falar. Mas eu falo que tudo tem o claro e o escuro. Tudo tem os seus opostos. Da mesma forma que eu poderia ficar travada, que eu poderia ter paralisado, eu também senti aquilo, ou melhor, eu escolhi levar aquilo como um grande incentivo, como um grande impulso. E eu tenho um canal no YouTube, inclusive. E nesse canal no YouTube, na época, isso há 6, 7 anos atrás, eu gravei e eu disse, eu vou aprender essa língua. Eu vou aprender a falar esse idioma. Eu vou dominar ele. E hoje eu tô aqui ensinando outras pessoas. Então, vocês percebem que existe uma força muito grande na maneira como nós escolhemos enxergar as situações. Então, não é sobre você olhar para aquela situação constrangedora que te passou e travar ali. Você tem que ver aquele constrangimento, aquela situação, como um grande incentivo para que você hoje se dedique. E eu gosto de falar que qualquer coisa que a gente vai se propor a fazer na nossa vida, assim como o estudo do francês, é como se fosse o trabalho da gente. É como se você trabalha como CLT, e até mesmo se você tiver a sua empresa, você sabe, faça chuva ou faça sol, você precisa trabalhar. Não é uma questão de escolha. Ah, eu poderia escolher não trabalhar, mas é uma necessidade que eu tenho. Então eu vou fazer, independente das circunstâncias. Estou triste, estou feliz, mas eu tenho que ir. E o estudo do francês é a mesma coisa. Se você quer fazer as coisas, se você quer fazer a diferença, só faça. Não negocie com cansaço. Eu sei que é difícil. Eu também vivi esse processo. Nossa, trabalhei o dia inteiro. Mas não negocia, sabe? Invista em você, invista no seu futuro. O seu eu do futuro vai agradecer. Assim como o meu eu do passado, ou melhor, assim como hoje eu agradeço ao meu eu do passado. Porque eu olho e falo, caramba, ainda bem que eu não desisti. Ainda bem que eu continuei insistindo mesmo quando foi muito difícil, né? E ao longo do tempo eu posso trazer aqui experiências que eu vivi e que me ajudaram. E foi essa a intenção do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado alguém aí do outro lado, se você se sentiu, né? Se você gostou do que eu disse aqui, comenta aqui nos comentários, né? Coloca aqui pra mim, porque eu vou adorar voltar aqui pra contar pra vocês um pouquinho mais da minha trajetória pra aprender o francês. É isso, gente. Um beijo e nos vemos nos próximos vídeos. E deem uma olhada lá nos stories que eu sempre vou colocar diquinhas pra vocês, tá bom? Beijinho.